Olá, vamos então assistir hoje nesse vídeo aqui o caminho de como é que você pode fazer para investir o seu dinheiro, como é que você se prepara para esse grande momento da vida que é guardar o seu dinheiro, investir, fazer render e pensar no futuro, então dentro de uma ordem super importante que tem que ter, tá bom? Eu vou falar então de alguns modelos para você já se organizar e ter isso pronto e checar se você já fez já deu o seu início, você fazer uma checagem se você ainda precisa ajustar alguma coisa, tá bom? Bom, mas antes disso, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece ainda, eu sou administrador de empresas, especialista em finanças, Master Coach, consultor e educador financeiro. Convido você para te inscrever no canal, acione o botãozinho vermelhinho que aparece aí na frente e você está inscrito e passa a ser avisado dos novos vídeos. Conheça também mais no Instagram e na minha página no Facebook, Sampaio Sucesso Financeiro. Ao mesmo tempo, aproveita ainda, eu sempre lembro, de todos os meses tem uma super promoção, um super prêmio aí para quem quer conhecer o meu curso de finanças, dar o seu passo de forma organizada como tem que ser mesmo, tá bom? Então é isso aí. Bom, o que é uma carteira de investimento? Qual a importância disso? Como é que isso se forma? Quais são os objetivos? E quais são as alternativas de maiores rentabilidades, risco, segurança, enfim. Vamos adiante. Bom, vamos pensar o seguinte. Um perfil de pessoa extremamente conservadora ou aquela que é moderada, não é tão conservadora. Tem uma certa moderação no seu potencial de assumir riscos. Bom, então assim, imaginando que essa pessoa toda a sua vida guardou dinheiro ou que começa agora e acredita só na caderneta de poupança. Então coloca 100% na caderneta de poupança. Ok, o que significa isso? Bom, significa que lá você tem uma baixa rentabilidade, né? Em compensação você tem liquidez, você pode sacar a qualquer momento, você tem uma segurança de até R$250 mil por instituição e por CPF de seguro, se o banco quebrar. Então, a segurança é este seguro, não é o governo, como algumas pessoas pensam. Bom, e também é adequado, claro, para a reserva de emergência. Embora, nesse caso, nessa situação, você perde dinheiro. Ou seja, você tem liquidez, você tem segurança, mas você tem baixa rentabilidade, tá bom? Em termos de esse tipo de investimento, tipo de carteira de investimento, então vou começar a fazer um giro aqui da menor rentabilidade para as maiores rentabilidades e ver o quanto que isso tem associado de outras coisas que compensam, ou seja, a maior rentabilidade significa maior risco e prazos maiores, tá? Então, seguindo, outro grupo de investimento, tá? Você está pegando informações para montar a sua carteira. Outro grupo seria de você ter projetos de vida imaginando assim, até 2 anos. Ou seja, até 24 meses, tá? Se você ficar com o dinheiro num investimento que tem uma data de vencimento dentro desse prazo, após 24 meses você entra numa faixa da menor alíquota de imposto de renda sobre os rendimentos. Então, se for alguma coisa neste nível de tempo, que você possa resgatar só lá, ou seja, não vai ter liquidez, você pode ganhar um pouquinho mais. As taxas são maiores. Quanto maior o prazo, melhor as taxas de rentabilidade. Bom, que tipos de investimentos são esses? São CDBs, que são títulos emitidos por bancos, são LCI e LCAs também emitidos por bancos, LCI e LCI são letras de crédito imobiliário, LCA são letras de crédito do agronegócio, tem títulos do governo também, tá? Títulos do governo que são aqueles títulos que fazem, que você pode ter de médio prazo, também de longo prazo para o momento da independência financeira, tá? E então este é o período de 2 anos, tá? Até 2 anos. Então aí uma regra então de fazer com que você tenha para reserva de emergência e de oportunidades. Você vai poder esperar até lá, você tem uma rentabilidade maior, mas tem esse condicionamento, tá? Claro, tem boa rentabilidade, tem segurança até 250 mil por instituição, igual à caderneta de poupança. Eu vou voltar um passinho aqui e vou dar outra alternativa que pode ser mais imediata em termos de reserva de emergência. Comecei falando da caderneta de poupança e agora eu vou falar de um outro que é melhor que a caderneta de poupança, tá? Então, assim, ele não tem essas alternativas de rentabilidade de até 2 anos, o vencimento, você esperar 2 anos, como eu falei em seguida, recém.
Mas essa seria, por exemplo, Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título do governo, paga 13,75% ao ano agora, estamos em fevereiro de 2023. Então, é uma alternativa boa, porque você tem esta oportunidade de ter liquidez, tem uma boa rentabilidade e, ao mesmo tempo, você tem a segurança, a maior segurança, que é o governo. Então, o governo é considerado a base mais sólida que tem em termos de colocar o seu dinheiro e de emprestar. Então, depois da poupança, você tem para reserva de emergência e oportunidades também essa opção. Ok? E depois, a terceira que eu falei, inverti a ordem aqui, foi aqueles até 2 anos. A quarta, então, o quarto grupo seria títulos de crédito crédito privado de empresa. O que são títulos de crédito privado de empresa? São aqueles que têm um prazo maior, então prazo maior é mais rentabilidade, tem liquidez lá no vencimento, então você tem que esperar o vencimento, tá? Tem uma regra de poder resgatar antes, mas não é tão fácil em alguns casos. Bom, então tem isso. Essa quarto grupo, ele tem mais possibilidade de rentabilidade. Tem aí o sacrifício de que não tem, então, uma liquidez imediata. Ele tem também outro aspecto, que ele não, como é título emitido por uma empresa, não tem o fundo garantidor de crédito, então tem o risco de crédito da própria empresa. Claro, então aquela composição, risco, rentabilidade, prazo, essas coisas andando juntos, para saber então aquilo que é melhor e você compor a sua carteira. Bom, debêntures é título de empresa, tá? CRA é o certificado de recebíveis do agronegócio, é também título de empresa. CRI, que é certificado de recebíveis imobiliários, também é título de empresa, tá? Bom, então é esse aí, característica: não tem fundo garantidor de crédito. Número 5 são as ações, mercado de ações. São, na verdade, aqui vou falar boas empresas, empresas que são aquelas top, as blue chips, tá? Então, empresas que você analisou, você montou uma carteira com 5 ou 10 empresas, você quer se tornar sócio. Bom, se você botar 100% do seu dinheiro ali, claro que você está sendo, na verdade, ousado e com risco exacerbado, e ninguém vai recomendar fazer isso, principalmente para quem está começando. Se começa com uma parte menor, ou até mesmo nem se começa com ações no primeiro momento, enquanto não entender bem. Mas então, ações é outra, só para ficar com a característica do conceito: tem liquidez, pode sacar, ou seja, resgatar uma ação, vender ela e ter um dinheiro na conta em 2 dias. Você tem uma ótima rentabilidade a longo prazo se escolher boas ações, que paguem dividendos e que distribuem lucros, né? E também, claro, que tem aquela contrapartida que é o risco. No caso de ações, tem o risco do mercado. O mercado pode agir de uma forma que torne vulnerável o seu investimento. E o mercado, na verdade, ele não tem lógica muitas vezes. Então, esses são os riscos em relação à tal da volatilidade. Tá? Então, está aí um outro grupo de investimentos. O sexto dessa linha, desse grupo que eu estou traçando aqui, mostrando aqui, é fundo de investimento imobiliário. É a mesma coisa em relação às ações, em termos de conceito. Tem boa liquidez, você pode resgatar a sua cota a qualquer momento. Você tem uma rentabilidade de longo prazo, teoricamente, se escolheu fundos diversificados e também que sejam, e você vai administrando, mudando um ou outro, você pode ter uma carteira inteligente com uma boa rentabilidade futura, a longo prazo. E sempre longo prazo, porque você tem que ter a paciência de superar aqueles momentos de volatilidade. E tem, de novo, risco de mercado. Por fim, tá? Estes foram os 6 blocos de tipo de investimento para montar uma carteira de investimento, considerando você pensando no seu futuro em termos do mercado financeiro. Para concluir, então, os conceitos são: se você quer muita segurança nos seus investimentos, você perde dinheiro, você tem que abrir mão, então, um pouco da segurança, no caso, caderneta de poupança, tá? Que é o primeiro que eu falei aqui. Então, abrir um pouco disso para ter um pouco mais de rentabilidade. Se você quer ter muita liquidez, que é o mesmo caso, também você vai abrir mão de rentabilidade. E se você então quiser, por outro lado, ter uma rentabilidade muito grande, né, você concentrando de repente em coisas que têm volatilidade ou que sejam de riscos bastante conhecidos, você tem a possibilidade de perder dinheiro. Então, isso é
recomendação a ser cuidada. E por fim, então, como é que você faria? Essa é a grande pergunta. Bom, você pega o seguinte, pega o seu dinheiro e divide com uma ideia, em partes. Se você é conservador ou um perfil conservador e moderado, 40% você deixa em reserva de emergência e oportunidade, em CDB de liquidez diária, em tesouro Selic, por exemplo. 20% você pode colocar então em CDBs com prazo um pouco maior, pode colocar em até 2 anos aqui, como eu falei, para projetos de vida, Tesouro IPCA e outros títulos que têm esse vencimento para ter uma rentabilidade maior. Então, aumenta o prazo, então tem 20%, 40% que seria a primeira faixa, 20% para esse período de 2 anos, e por fim, 30% para rentabilidades maiores no título de crédito de empresas, tá? Essas que eu falei, que tem na verdade um prazo maior, mas você tem projeto com prazo mais longo. E aí tem CDBs, tem títulos do próprio governo e 10% pelo menos, tá? Na renda variável, em ações ou em fundos de investimentos imobiliários. Tá? Bom, essa foi uma ideia rápida, né, para montar uma carteira de investimento. Espero que tenha ficado os principais pontos para você pensar e deixe o seu comentário aí e a gente segue falando e compartilhando perguntas e respostas por aí, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!